Pois bem, estamos aqui mediante um exercício na área de eletrodinâmica, circuitos elétricos, no caso um circuito misto, né, cujo objetivo é determinar a corrente sobre o resistor R, que está em vermelho ali, ok? Então, para eu poder determinar a corrente nesse resistor R, é necessário que eu saiba a corrente total do circuito. E a corrente total do circuito eu só vou saber se eu tiver a resistência equivalente do circuito. Então, tudo vai começar com a resistência equivalente do circuito. Como a fonte de alimentação está aqui, eu vou fazer no sentido contrário a ela, daqui para lá. Então, esses dois elementos aqui, ó, tem um ponto em comum entre eles e somente entre eles, o que caracteriza uma resistência em série. Então, vou chamar isso aqui de R1. Então, meu R1 vai ser igual ao 6 mais o 4. O meu R1 vai ser igual a 10 ohms. Então, vou redesenhar o circuito dessa maneira, né, com a operação que eu já fiz. Ficou um resistor aqui de 10, né, meu R1. Aqui eu tenho o meu de 30, já estava ali. E aqui um de 5 e aqui a fonte de 15 volts. Ok? O que eu arrumei agora? Dois resistores em paralelo. Vou chamar de R2. Então, meu R2, quando eu tenho dois resistores em paralelo, é o produto pela soma, né? 30 vezes 10 dividido por 30 mais 10. Isso aqui é o que? 300 por 40, que é igual a quanto? 7,5 ohms. Então, vamos redesenhar esse circuito. Para que eu estou fazendo isso? Para determinar a resistência equivalente e a corrente total, para eu poder fazer a corrente em um caso particular. Ok? Pois bem, agora eu chego em que situação? Em que situação? Dois resistores em série. Esses dois aqui estão em série. Vou chamar de R3. Então, se os dois estão em série, é só somar 5 mais 7,5. Então, meu R3 vai ser igual a 12,5 ohms. Meu R3 já é a resistência equivalente, porque eu não tenho mais resistores para calcular. Então, a resistência equivalente é 12,5 ohms. Que é um 12, tá? 12,5 ohms. Beleza. Então, a corrente total, I, é V pela resistência equivalente. Quanto que é a tensão do circuito? Olha o circuito como fica redesenhado. Dessa maneira. Aqui 15 volts, 12,5 ohms. O V, 15 dividido por 12,5. Vou fazer essa conta na calculadora. 15 dividido por 12,5. 1,2 amperes. Então, minha corrente total é 1,2 amperes. Ok? Essa corrente, pessoal, é a que sai aqui da fonte, ó. 1,2 amperes. Aí essa corrente ela vem, passa por esse resistor e vai dividir um pouco para cá e um pouco para cá. Eu quero saber esse valor que vem para cá. Ok? Então, o meu IR
pela definição de corrente, divisor de corrente. Então, se eu quero saber essa corrente aqui, eu tampo esse resistor e pego a outra resistência que ele está dividindo. Aí a gente tem que ter atenção especial nesse caso. Se eu tirei esse resistor, ela está dividindo qual que é o valor do outro. 6 mais 4. Ela não vai passar só pelo 6, vai passar pelo 6 e pelo 4. Ela não enxerga dois resistores, ela enxerga um só, que é 6 mais 4, que é 10. Então, ó, eu pego a outra resistência, no caso 10, dividido pela soma total, 30 mais 10, vezes a corrente que está chegando, 1,2 amperes. Então, a corrente no resistor R vai ser igual a 10 dividido por 40 vezes 1,2, 0,3 amperes. É de se esperar um valor mais baixo? Sim, porque resistência ela a maior parte dela vai por onde tem menos resistência. Aqui eu tenho 30 ohms de resistência, aqui eu tenho 10. Se chegou 1,2 aqui, era mais nítido e claro que a maior parte viria para cá e a menor para cá. Então, se eu tinha 1,2, 0,3 desceu e 0,9, né, no caso, foi para o outro lado. Ok? Então, essa é a solução do nosso exercício. Espero que tenham compreendido.